Você acha que isso está certo? Claro que não, né? Você sabia que a maioria dos iniciantes em violão não prestam atenção em como o som do instrumento está soando? Eu, como professor de música, já presenciei isso bastante vezes e posso te garantir que é um assunto muito importante para se prestar atenção. Se você é aquela pessoa que quando toca começa a ver alguns olhares meio constrangidos ou até mesmo recebe um feedback meio negativo de quem está te ouvindo tocar, significa que provavelmente você não está tirando um bom som do instrumento e a gente precisa resolver isso. Mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te apresentar 4 erros que você provavelmente está cometendo. A gente vai corrigir caso seja necessário e você vai melhorar bastante a forma como você tira o som do violão. A gente vai ver isso a partir de agora, vem comigo. O primeiro erro que nós vamos falar pode estar na forma como você está apertando as cordas do violão para montar os acordes. Imagina só, você vai tocar em algum lugar, vai se apresentar e precisa tocar uma música que tem o acorde de Dó. E na hora de fazer o acorde, o som sai mais ou menos assim, ó. Você acha que isso está certo? Claro que não, né? É extremamente importante a gente apertar as cordas com o dedo bastante em pé, né? As pontas dos dedos aqui bastante em pé, a gente trazer o pulso para frente para desobstruir as cordas que precisam soar, né? Tanto livre como apertadas. O acorde ele tem que soar mais ou menos assim, ó. É diferente do acorde que soa assim, mascado, né? Com esse som meio travado. Se o som do seu acorde está saindo dessa forma, provavelmente você está obstruindo com os seus dedos, né, as cordas que não podem ser obstruídas. Então, tenta sempre apertar com a ponta dos dedos mais próximo da unha possível, com o pulso para frente e em pé, né, para que a gente aperte a corda que nós queremos e não encoste nas cordas indesejadas, para que elas possam soar. Uma outra coisa que pode estar te atrapalhando é montar o acorde de forma errada. Vamos pegar o Dó aqui como exemplo. O acorde de Dó, a gente não toca a corda 6, que é a Mi. A gente toca a partir da 5, que é a Lá, para baixo. O que muitas pessoas fazem, né, que eu vejo? Ao invés de tentar abafar essa corda, porque essa sim nós queremos obstruir o som dela, as pessoas montam um acorde e tocam o acorde de Dó com a corda Mi, com essa corda soando. Isso acaba sujando o acorde, o que está errado. Cada acorde vai ter a sua forma aí correta de você fazer, né? Você precisa verificar aí em cada um deles a partir de qual corda você deve começar a tocar. E quando as cordas de cima não pertencerem a esse acorde, você precisa arrumar uma forma de abafá-las, né? Eu, por exemplo, no Dó, com o meu dedo 3 aqui, quando eu aperto, né, a nota Dó aqui da casa 3 da corda 5, eu encosto de leve ele na corda 6. Então, quando eu faço a batida, ó, a corda fica abafada. Essa sim eu quero obstruir. Então, primeira coisa, preste atenção nesses itens, né? Desobstruir cordas que você quer que soe e obstruir cordas que você não quer que soe. O segundo erro é o terror de todo músico, que é tocar em um instrumento com as cordas muito altas. Inclusive eu tenho bastante história para contar sobre isso. O que eu estou querendo dizer? Tem instrumentos em que o espaçamento entre a corda e o braço é muito grande, é muito alto, a corda fica muito alta em relação ao braço. E isso vai atrapalhar você a tocar, principalmente se você for iniciante. Por quê? Você vai precisar aplicar uma força muito grande, exagerada, para conseguir fazer a casa que você está apertando soar. Não é uma coisa leve, né? Não é um tocar leve. E isso, para quem está começando, é pior, né? Porque a gente não tem a dosagem correta de força e jeito de apertar as casas, então acaba atrapalhando mais ainda. Provavelmente, se o seu instrumento ele está com as cordas altas, você deve verificar isso e tentar corrigir. Eu tenho essa guitarra aqui, ó, que está no meu cenário, essa vermelha aqui. Foi a primeira guitarra que eu tive e eu vivi altas aventuras com essa guitarra por conta
desse problema, não tinha noção, né, de corrigir isso, e ela parecia um arco e flecha, dava para soltar flecha com essa guitarra. Mas enfim, como que você vai corrigir esse problema? Eu indico você ir até uma loja de instrumentos, né, e conversar com alguém que faça esse ajuste. Pode ser um luthier, que é o profissional específico para fazer isso, mas em algumas lojas você vai encontrar um atendente ali capacitado para conseguir ajustar o braço e a ponte do seu instrumento, o rastilho aqui no caso, né? Para deixar as cordas um pouco mais baixas, mais próximas do braço, sem atrapalhar o desempenho do instrumento, e isso vai facilitar bastante a forma como você toca e vai melhorar muito o seu som. O próximo erro você provavelmente está cometendo, mas fica tranquilo porque é fácil de corrigir. O que acontece? Muitos iniciantes do violão abrem mão da palheta, e isso é um erro. Por quê? O iniciante ele só sabe fazer batida. Quando você está começando no instrumento, você não tem o know-how, a manha, o jeito para tirar um som definido do instrumento, das cordas, com o seu dedo, né? Você não consegue ter uma definição precisa. E aí, o que você faz? Ao invés de você utilizar a palheta que tem o material necessário para fazer isso no começo, né? Olha como o som fica limpo, né? Definido. Muitos iniciantes abrem mão e tentam utilizar o dedo, né? A unha. Às vezes nem tem unha e tenta fazer o som com a unha. Isso mata o som do seu violão, isso está atrapalhando você. Algumas pessoas também utilizam palheta, né? Mas utilizam uma palheta incorreta. Às vezes muito grossa, às vezes muito fina, e não é o ideal. Qual é a palheta ideal para quem toca violão? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com um kit de 5 palhetas para você utilizar. Essa palheta ela tem um calibre médio, 0,71, que é um bom calibre para quem toca violão, tanto de aço como de nylon. Você vai sentir uma diferença se você está usando aí uma palheta muito grossa ou muito fina, e se você não está usando, aí você vai ver total diferença. Então dá uma conferida porque vai te ajudar bastante, tá? Não abra mão de uma boa palheta quando você está começando a tocar violão. Depois que você for pegando o jeito, você vai treinando o dedilhado e aí você vai tirando a manha, né? O jeito de você tocar com os dedos e tirar um bom som do violão, mas nesse começo não abra mão de uma boa palheta para fazer a batida. O quarto erro: cordas muito velhas. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho um amigo que entrou em contato comigo uma vez, né? Comentou: Gui, você dá aula de música? Eu falei: dou, tal. Cara, você pode me dar umas dicas porque eu sei tocar, eu troco os acordes legal, eu tenho uma boa batida, porém o som não sai bom, cara. Quando eu faço os acordes, eu tenho que tocar junto com a música, não sai legal. Fui até a casa dele para ver, e quando eu peguei o violão dele, eu quase assustei. Era perigoso pegar um tétano de tão enferrujadas que as cordas do violão dele estavam. E isso é um problema, galera. Por quê? O tempo ele vai oxidando, ele vai enferrujando as cordas. Não só o ferrugem, mas a sujeira da nossa mão vai impregnando nas cordas, e isso faz com que ela perca não só o brilho, né, a definição de som, mas com o tempo ela vai perdendo o poder de afinação. Ou seja, o seu instrumento ele afina em determinado local, né, você faz um acorde, mas se você começa a vir muito para o meio do braço, mais para frente, a afinação não pega, o instrumento ele não afina, e isso fica estranho, faz com que o som fique esquisito. É extremamente você estar com cordas boas e novas no seu instrumento. Tem um tempo de vida de mais ou menos 3 meses, 4 meses, depende muito da marca da corda, mas é sempre bom você estar atento a isso. Se você não sabe trocar as cordas do seu instrumento, deixa aqui nos comentários do vídeo para eu fazer um vídeo ensinando isso. Não tem como eu ensinar aqui porque é um assunto um pouco mais longo. Então deixa aí nos comentários para eu ter um feedback se eu preciso fazer sim ou não. Agora eu vou deixar um item bônus com você aqui. Se você corrigiu tudo, todos os itens, se você melhorou a forma como você aperta os acordes, se você viu a altura da corda do seu instrumento, se você começou a utilizar palheta e se as cordas do seu violão estão novas e mesmo assim o som do seu violão não está saindo legal, é porque você não está afinando o seu instrumento direito. Você precisa aprender a afinar um instrumento. Imagina assim, você entrar num barco furado. Funciona? Não tem como.
Um instrumento desafinado não vai funcionar nunca. Você pode ser o melhor dos músicos. Se você não sabe afinar o seu instrumento, simplesmente você não toca o instrumento de forma decente. Tem muitos aplicativos aí que te ajudam hoje em dia a afinar, se você não sabe. Então dá uma pesquisada, o do Cifra Club é um muito bom e praticamente afina sozinho o instrumento para você. Isso é uma piada, mas assim, te ajuda bastante. Então dê atenção à afinação, porque senão você pode corrigir tudo e nunca vai funcionar, beleza? É o seguinte, dá bastante trabalho produzir esse tipo de conteúdo, não é fácil, mas eu tenho certeza que se fosse você aqui no meu lugar, você faria o máximo possível para manter nós, amantes da música, amantes do violão, o mais informados possível. Então, se você puder e você viu o valor nesse vídeo, retribua como você quiser, seja se inscrevendo no canal, deixando o like no vídeo ou até mesmo compartilhando o vídeo com quem você sabe que precisa dessas dicas. É muito importante para mim e se você fizer isso eu vou ficar muito grato, beleza? Então eu conto com a sua contribuição. No mais, eu fico por aqui e fica ligado no canal porque provavelmente eu vou postar mais conteúdos do tipo para trazer dicas aí para vocês que são iniciantes, entusiastas no instrumento. Eu agradeço você por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se vê na próxima. Até mais.